para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje a gente vai trazer um assunto assim bem polêmico, mas ao mesmo tempo aí que vai tirar dúvida de muitas famílias. Nós vamos falar hoje aqui no Entrevistas DPE sobre orientações legais sobre a guarda compartilhada e pensão alimentícia no final de ano, aqui no Entrevistas DPE. Para conversarmos e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Antônio Marcos, advogado especializado em área da família, em área familiar. Seja muito bem-vindo, Dr. Antônio Marcos, ao Entrevistas DPE. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de participar, né? E eu espero que eu consiga, de fato, aí tirar as dúvidas da galera. Mas com certeza, seja muito bem-vindo. Bom, para nosso começo de conversa, né? Quais são aí os direitos de um genitor em uma guarda compartilhada quando se trata aí da divisão do tempo, né, com os filhos nas festas de finais de ano? Olha, essa dúvida, ela é, assim, muito recorrente, né? E gera também muita discussão aí nesse período de férias, das crianças e dos adolescentes, né? Primeiro, eu acho que eu queria comentar um pouco de que as pessoas confundem um pouco da questão da guarda com a convivência, né? A guarda, ela quer dizer sobre o poder de gerência, administração da vida dos filhos, né? Então, quando a gente fala de uma guarda compartilhada, quer dizer que toda essa responsabilidade, esse poder de gerência, exercer os cuidados, eles são compartilhados entre os dois pais, né? Entre o genitor e a genitora. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão sobre qualquer questão da vida dos filhos, na guarda compartilhada, os dois pais têm que participar e tomar essa decisão em conjunto, né? Então, é aí que entra a discussão. Primeiro, porque não tem a ignorância sobre esse conceito, né? As pessoas não entendem. E mesmo quando tem um regime de convivência alternado, por exemplo, fica um período com o pai, um período com a mãe, mas tem uma guarda compartilhada, esses pais precisam conversar para tomar as decisões em conjunto, né? É claro que em situações do dia a dia, que precisa tomar uma decisão muito rápida, às vezes o genitor não responde, às vezes a genitora não responde, é uma coisa que precisa, né, ali de uma certa celeridade, resolver muito rápido. O pai ou a mãe, né, que está ali com o poder da criança, de fato, pode simplesmente tomar a decisão, mas depois ele precisa comunicar. Então, acho que o primeiro direito que tem o genitor ou a genitora, quando está no seu período de convivência com a criança, é de gerir a vida da criança, né? Além de conviver, é claro, e poder ter esse exercício pleno da convivência, sem embaraço, sem interferências, né? É também de poder tomar essas decisões que são mais rápidas, que precisam. A criança vai vestir rosa ou vai vestir azul? A criança vai brincar de boneco ou vai brincar de carrinho? Isso no dia a dia que está acontecendo ali, não tem como na guarda compartilhada você toda hora que acontecer alguma situação ligar para a genitora e perguntar, pode isso, pode aquilo, vamos permitir isso, vamos permitir aquilo, né? Então precisa ter essa dinâmica, né, para resolver de forma rápida. Então acho que o primeiro direito seria esse, assim, o poder de gerência quando você está em posse da criança, né? Mas na guarda compartilhada, as questões que são mais complexas, mais difíceis e que impactam, assim, efetivamente na vida da criança ou adolescente, tem que ser tomado em conjunto, né? E fora isso, o próprio direito de convivência, né? Existe muita interferência. Mas a criança vai estar lá na casa da avó paterna e aí tem uma criança lá que é chata, não sei, briga com meu filho, não quero mais que conviva. Não é assim, né? Existem outras formas de a gente lidar com os aspectos da juventude mesmo, da infância da criança, né? De ter que lidar com outras pessoas, das formas de brincadeira e tudo mais, e impedir a convivência por um motivo ou outro como esse que eu citei, talvez não seja o ideal, né? A convivência ela é um exercício que tem que acontecer de forma plena e ambos os pais têm esse direito, assim como a sua família é extensa, tá? A família paterna, a família materna, tem que conviver com a criança e com o adolescente. São inúmeros fatores, né? Muitos. Nossa, eu imagino assim que um advogado, quando pega cada situação uma diferente da outra, mas a gente sabe que na maioria das vezes essa guarda sempre fica muito mais com a mãe, né?
às vezes, a gente vê assim no dia a dia, isso é muito óbvio, que a gente vê as mães tomando mais essa responsabilidade. São poucos os pais que chegam e brigam, não, eu quero estar perto do meu filho, eu quero cuidar. Isso é muito recorrente, doutor? É muito recorrente, né? A gente vive num país em que a gente tem muitos pais para inglês ver, como diz aquela história, né? No período das férias, no período das festas de final do ano, nas datas comemorativas, especialmente o Dia dos Pais, adoram, né? Tá ali com a criança para fazer uma foto de rede social e dizer, tá aqui o paizão do ano, né? Mas durante o resto do ano inteiro, toda a responsabilidade de cuidado, criação, de tomada de decisão, as responsabilidades de fato, acaba recaindo sobre as mães, né? Então a gente tem ainda situações de terem pais que mais ou menos são presentes ali, porque eles não são presentes de fato, mas existem, eles estão ali, brigam, reclamam, né? Fazem de conta que são pais, enfim. Mas as mães continuam sendo mães solo, né? Assumindo todas as obrigações, todas as responsabilidades. Então é preciso ter muito cuidado com isso, né? Isso sobrecarrega, né? Pra caramba, a gente vive uma sociedade, assim, extremamente machista, misógina. E esse peso que recai sobre a mãe, mulher, ainda é maior, né? Por conta dessas situações, mas sobretudo por esses pais se acharem simplesmente no direito de abandonar os seus filhos, né? Quer dizer, não existe nenhuma penalidade para eles e a gente ainda está avançando nesse sentido de trazer penalidades que às vezes talvez a melhor forma é de fazer doer no bolso, porque aí o dinheiro acaba sendo mais importante que às vezes até os seus próprios filhos, né? Ah, mas eu tenho que trabalhar para conseguir dinheiro. Ah, mas eu tenho que juntar dinheiro para comprar tal coisa. Ah, mas eu sou muito ocupado, enfim. Enfim, a mulher ela não abdica da vida dela, quer dizer, se ela sonhar em abdicar da vida dela para deixar de cuidar dos filhos... Que é muito difícil, né? Então, enfim, existe toda uma situação que é realmente complexa para as mães mulheres, né? É verdade. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso, assim, né? Porque é claro que existe um cenário de são mais os pais que abandonam os seus filhos e todas as obrigações recaem mais sobre as mães, as mulheres, mas também existe um outro cenário, né? De mães que também abandonam, de mães que também são ausentes. Verdade. Mas o número é muito menor, né? E o número de pais que são pais verdadeiramente presentes e que assumem de fato as obrigações também é bem reduzido, né? Acho que no mundo ideal, se a gente pudesse sonhar com ele, é que de fato o que o nosso Código Civil fala sobre a divisão igualitária do tempo para exercer os cuidados, a divisão igualitária das responsabilidades, né? A coparentalidade ser exercida efetivamente. Se existir um mundo ideal, a gente vai chegar lá nesse ideal. Então, e como é que a legislação prevê a divisão das datas comemorativas, como o Natal, né, e o Ano Novo, entre os pais aí em um regime de guarda compartilhada? Pronto, a legislação ela não prevê, né? Tá aí uma grande questão, né? Assim como a gente fala sobre união estável, que é uma dúvida muito recorrente, mas precisa passar tanto tempo para considerar casado? Bom, é outra lacuna que a lei também traz, né? Então, assim, não tem uma divisão estabelecida no nosso Código Civil ou nenhuma outra lei, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também não tem, né? Existe um princípio dentro do direito de família que trabalha sobre essa questão, né? E considerando que a guarda compartilhada ela é essa divisão da responsabilidade de forma igualitária, o ideal é que o regime de convivência também seja dividido de forma igualitária, né? Então, o regime de convivência poderia, sim, ser de 15 dias para a mãe, 15 dias para o pai, para que o pai possa, durante os 15 dias, exercer as obrigações de cuidado, responsabilidade com os filhos. Nos outros 15 dias, também para a mãe, né? A mesma coisa. Mas, na realidade, não funciona bem assim, né? Considerando a guarda compartilhada, que os dois têm que decidir a vida dos filhos juntos, né? Ainda assim acontece de um regime de convivência ser a maior parte do tempo com a mãe e a menor parte do tempo com o pai, né? Então, assim, o principal de tudo é, se existe um regime de convivência estabelecido, que aí ele é estabelecido entre os pais, né? E às vezes a participação do Ministério Público, se for feito de forma judicial, é preciso seguir esse plano, esse regime de convivência,
né? Agora, quando não tem um regime de convivência estabelecido, é que abre palco para as discussões, né? Então, assim, primeira coisa de tudo é buscar seguir o regime de convivência se tem. E se não tem, vamos estabelecer esse regime de convivência, porque aquela história de que o combinado não sai caro, ela é muito verdade aqui, né? A mãe, ela sabe exatamente quando exigir do pai a presença, porque foi estipulado ali, e o pai sabe exatamente se policiar para saber se ele está devendo ou se ele não está devendo, né? E assim as coisas ficam mais fáceis de gerir. Porque senão a gente leva tudo para o judiciário e aí fica aquela coisa só, né? Eu costumo dizer que levar para o judiciário é você abrir mão da sua autonomia, né? Enquanto pessoa, abrir mão também da autonomia que você tem sobre os seus filhos para deixar que um terceiro ali resolva, né? E a gente sabe que nem sempre o juiz resolve tão bem quanto os pais que conhecem a sua própria dinâmica familiar, conhecem seus próprios limites, né? Poderiam resolver. E principalmente conhecem mais as suas crianças, né? Quem mais do que a própria mãe ou o pai vão conhecer a sua criança que convive ali todos os dias, né? Sabe como que é exatamente a dinâmica, o horário que sai, que entra na escola, que sai, que brincadeira gosta de fazer, quais são os amiguinhos, quais amiguinhos que gostam de estar mais próximo, quem da família gosta mais do seu filho, enfim. Todas essas questões que, para a questão da convivência, é muito importante. E sem contar que é imprescindível aí a presença da mãe e do pai, né? A presença paterna. Tem mulher virada, tem mulher guerreira que diz, não, eu dou conta sozinha, e dá. Mas aquela presença paterna, ela se faz muito necessária. Exatamente. Às vezes, no dia a dia, principalmente na festa dos pais, né? Cadê o pai? Tem pai que não comparece, porque quando está naquela situação de separação, de divórcio, e aí fica difícil para a criança. Confunde, né? É muito mais comum do que a gente pensa, assim, da criança ser utilizada como objeto mesmo, né? Objeto de vingança, objeto, inclusive, de desejo, não no sentido sexual direto, mas eu falo assim, a criança é minha, eu sou a mãe dela, eu que vou decidir, eu que vou, né, tomar as rédeas, enfim. Existe, por uma questão cultural, histórica mesmo, assim, de, os pais realmente abandonam. Então, se eu não for a mãe aqui, nada vai funcionar. Então, das mulheres tomarem para si essa responsabilidade e acreditarem que, para sempre, elas têm que tomar essa responsabilidade. O instinto protetor de mãe, né? Já Exato. É natural da mãe. E, às vezes, até assim, é melhor que eu faça isso sozinha do que ficar esperando uma pessoa que eu me estresso mais. É um trampo maior, eu tenho que buscar, tenho que ir na justiça para resolver. Simplesmente abandonam essa possibilidade, esse direito que elas têm de, mesmo judicialmente, de recorrer para que esses pais sejam pais presentes, né? E acabam assumindo para si tudo isso. Então, assim, abdicam, é claro, primeiro, da sua vida enquanto mulher, para se dedicar sozinha à vida de mãe, né? E aí é inegável, Isso né? Que isso muito, traz né? trauma para a mulher, com certeza, é inegável. Para criança, mas para crianças também. Que era quem a gente deveria mais poupar nessa história toda, né? Em todas as diferenças aí, em todas as brigas que acontecem, né? Poupar principalmente a criança de estar presenciando aquilo tudo. Existem muitas situações, assim, da criança. Quanto mais jovem, eu acredito que existe, já saiu um estudo que fala que do período dos 2 aos 6 anos, mais ou menos, até os 8 em alguns casos, é que a criança vai formar toda a sua cognição, se desenvolver, né, e tudo mais. Personalidade. Então, ao mesmo tempo que nesse momento ela tem muita facilidade de aprendizado, por exemplo, ela vai formar as suas melhores memórias ali, as positivas, e ela jamais vai esquecer essas memórias, mas também as negativas. Então, principalmente nesse momento, entre os 2 e 8 anos, né, ter a presença de ambos os pais é extremamente importante. Assim como a criança vai lembrar muito da mãe presente, ela também vai lembrar muito do pai ausente, né? Então, é preciso, enquanto antes, né, quanto mais cedo, buscar que esse pai seja presente, ainda que judicialmente, né? As pessoas costumam achar que o fato de estar na justiça vai piorar a situação. Em alguns casos, sim, porque o processo judicial ele também tem um custo psicológico, né? Além de financeiro, além de tempo, que a gente sabe que a justiça ela não é tão célere quanto nós gostaríamos, mas tem um custo psicológico também muito grande. Então, sim, o processo às vezes atrapalha psicologicamente, pode trazer um trauma.
Mas geralmente ele é mais benéfico do que se não tivesse. Mas né? sem contar assim que em determinadas situações traz assim um certo desgaste, né? Você ter que estar ali, tem audiência, vamos lá resolver, nossa, vou ver a cara de fulano. A gente presencia inúmeras coisas assim no decorrer da nossa vida, né? Ou presencia ou já passou, enfim. E em casos aí de desacordo, né, entre os pais sobre a convivência dos filhos durante as festas, e como um advogado pode ajudar a mediar a situação? Geralmente o primeiro passo que o advogado toma é de explicar, né? Olha, mãezinha, o seu direito é esse. Olha, paizinho, o seu direito é esse aqui também. Vamos levar para o judiciário ou a gente pode resolver aqui, considerando que vocês são pessoas adultas, considerando que vocês são pessoas maduras. Como que a gente pode chegar aqui no meio termo de evitar com que a criança sinta toda essa problemática? Porque eu acho que esse é o principal, né? As raivas, os rancores, né? Exatamente. Da criança, no meio daquilo tudo, não perceber que os pais estão brigando por uma situação que poderia ter sido evitado, né? Então, assim, se não tem um regime de convivência estabelecido e chegou nesse ponto, então a primeira coisa que o advogado faz é tentar explicar. Olha, mãezinha, na guarda compartilhada, assim, assado, no regime de convivência que foi estabelecido assim, mas dá para ele ficar esse final de semana por conta disso, e por outro lado, no outro final de semana você fica? Será que daria para a gente conversar aqui de o papai ficar com a sua família no Natal e você ficar com a criança no Novo? Se não tem um acordo sobre isso, né, sobre algo nesse sentido assim, aí é claro que vai ter que levar para o judiciário, mas acho que o primeiro passo é esse, além de explicar a situação para tirar aquela família, né, o pai e a mãe, da ignorância, que às vezes a ignorância também faz a gente fazer coisas muito, né? Não falo nem na ignorância só de ser rude, de ser grosso, mas eu digo assim, eu achar que eu tenho algum direito e às vezes você nem tem. Ou você até tem um direito, mas está abusando dele, né? Então a gente explicar isso. Então, tirar da ignorância e depois tentar chegar num consenso, num acordo para evitar o judiciário. Que além de ser moroso, as partes gastam dinheiro e o resultado que se espera para evitar aquele conflito ou resolver aquele conflito, ele pode demorar muito, né? Então, às vezes, não surte efeito nenhum. Passa as festas do final de ano, passa as férias, a gente está lá na justiça ainda discutindo, né? Uma coisa que aconteceu no início de tudo. Então, assim, o advogado tem esse papel, né? Acho que eu sempre falo que a gente tem a capacidade técnica, nós somos a razão no meio daquele emaranhado de emoções e tudo mais, mas eu acho que o principal de tudo é exercer esse papel de pacificar, né? Olha, calma aí, mãezinha, vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Calma aí, paizinho, olha, será que por esse caminho, nananã, e tentar chegar no acordo, no consenso, se não for, é claro que vai pro judiciário mesmo. O combinado sai bem melhor, né? Eu sempre digo isso, combinado não sai e dizer, caro, olha, somos dois adultos, vamos conversar e tentar entrar num comum acordo, que é bem melhor, né? E essa questão de usar o filho como objeto que eu disse no início mesmo, né? Acontece demais, assim, né? Mais por parte, sem até soando um pouco machista de certo ponto, mas geralmente existe uma certa dificuldade das mulheres aceitarem um término. Parece, né, que diante da conjuntura atual da sociedade, assim, o homem ele se vê mais livre de um relacionamento que às vezes não foi bom, mais fácil, né? Ou é 8 ou 80, ou ele se liberta totalmente daquele relacionamento que foi ruim para ele, eventualmente, ou ele vai ser aquele cara que persegue, que comete até os crimes passionais, né? Então, assim, mas geralmente a mulher fica mais no meio termo, ela tem um pouco mais de dificuldade de se libertar. Às vezes ela até reconhece que não foi uma relação boa, teve um término difícil ali, então tem uma certa dificuldade, demora um pouco mais de tempo para se libertar. E aí, nesse meio tempo, as emoções elas se confundem. Aquilo que ela poderia estar fazendo por ela, ou que ela poderia estar fazendo pelo filho, né? E aí acontece, assim, tanto da mãe utilizar o filho como objeto para buscar atingir esse parceiro que às vezes já está no outro relacionamento, e o contrário também. Esse parceiro que não lidou bem com o término e quer também utilizar o filho para atingir ela. Então, tirar aquele bem, entre aspas, que é o mais precioso dessa mãe, que é o próprio filho, atinge ela diretamente, né? Então, ele quer que ela não participe com o filho no Natal, foge com a criança,
deveria realizar a devolução da criança numa data, não fez, viajou sem comunicar, e aí nesse período ficou também incomunicável, não dá satisfação sobre como é que a criança tá, quando vai voltar, nem nada. Então, né, ambas as partes, eu acho que nessa imaturidade acabam buscando se atingir, e quem sofre mais são as crianças. Né? Com certeza, infelizmente é o que mais acontece, Sim, né? Ai, demais. meu Deus, quero nunca passar por isso. E quais são aí as alternativas legais, né, para resolver conflitos sobre o tempo de convivência aí com os filhos, né, nas festas de finais de ano, sem recorrer ao litígio? Sem recorrer ao litígio, as partes podem, né, com o auxílio de um advogado, fazer um acordo extrajudicial. Mas para que esse acordo ele tenha validade, é preciso pedir a homologação judicial. Aquela história, né? Acordo de boca não serve de nada. Então, por mais que o advogado participe, faça a intermediação ali da situação, às vezes como mediador mesmo e tudo mais, chega no consenso de como que vamos estabelecer a guarda e também a convivência, mas se não levar para o judiciário para ter a homologação, né, acabar não servindo de nada, porque se eventualmente as partes falharem nesse acordo que eles pré-estabeleceram, não tem como exigir, né? Fica até provar que esse acordo aconteceu, e geralmente acontece sem testemunha e não por escrito também. Então é um balaio de gado enorme, né? Então, assim, fez acordo por escrito, pede homologação judicial. O Ministério Público vai dar um parecer e o juiz vai lá e homologa. Geralmente, quando as partes estão em consenso, o juiz dificilmente vai se opor, ele vai simplesmente homologar. O papel do Ministério Público, é claro, nesse caso, é só de visualizar se aquele acordo que os pais fizeram, né, de fato prestigia o melhor interesse da criança e do adolescente e se protege os direitos dele. Protegeu, o Ministério Público vai dar um parecer favorável e o juiz vai lá e homologa. Então, as partes só vão cumprir. De certa forma, leva até o Poder Judiciário para homologação, mas sem litígio, porque as partes já estão em consenso, né? Já tem um acordo. Então, para resolver essa questão da convivência e guarda, eu acredito que sem litígio essa é a melhor situação, considerando que as partes têm essa predisposição para fazer acordo. Né? Bem mais fácil, assim, muito né? mais fácil. E resolve em dias. A gente protocolou aqui a petição em consenso, que vai com as 2 assinaturas das partes e do advogado, que nesse caso ele atua para ambas as partes, né? Uma procuração é procurador de ambas as partes, também do menor, né? Da criança e do adolescente ali, pede homologação, é questão de 2, 3 dias o juiz já homologa. Hoje em dia, nessas questões que envolvem, né, acordo, né? Que tem ali transação entre as partes, o juiz ele está muito atento, ele quer prestigiar essa boa vontade, essa autonomia das partes, então é muito rápido de conseguir a homologação. E fala pra gente, assim, em situações de inadimplência, né, da pensão alimentícia. Eita, que acontece muito. O que pode ser feito aí legalmente para garantir que os filhos recebam, né, o que é devido, principalmente antes das festividades? Pronto. Olha, o primeiro caminho é, se a pensão alimentícia já foi fixada, é importante isso, né? A gente só pode exigir o que já foi fixado, né? Estabelecido ali. Se não foi, então fica difícil exigir, né? Então acontece muito das pessoas, eu quero cobrar a pensão alimentícia, mas não foi acordado nada antes e homologado judicialmente, ou não foi fixado pelo juiz, então eu ainda vou protocolar um processo para fixar primeiro, para depois eu poder exigir se ele deixar de pagar, né? Se a parte deixar de pagar. Então, acordo de alimentos fixado pelo juiz, está tudo certinho ali, tem um documento escrito que eu posso executar. O primeiro caminho é, se está devendo até as 3 últimas prestações da pensão alimentícia, a gente protocola um processo pelo rito da prisão para cobrar aquelas parcelas atrasadas, né? Não pagando dentro do período estabelecido, que é de 3 dias, ou não justificando dentro de 15 dias, o genitor, ele pode, não pagando, ser preso, né? Sair uma decretação da prisão dele e ele ser preso. É até importante falar que o fato dele ser preso, por si só, não vai excluir a dívida. Mesmo esse pai sendo preso, ele ainda assim vai ter que pagar essa dívida, né? De pensão alimentícia. A outra forma é se tem mais débitos do que as 3 últimas, que a gente chama de débitos pretéritos, né? Os passados ali, aí soma tudo e a gente entra com o processo para pedir a expropriação. É o famoso rito da penhora, né? Que é para buscar ali, cobrar
na fonte desse cara. Então, se ele recebe valores em conta bancária, se ele tem uma conta poupança, se eventualmente ele tem bens no nome dele. Então, esses valores que geralmente são maiores, porque somam mais parcelas, e é um débito mais atrasado, então corre juros, correção monetária, tem todos os encargos, né? Aí vai pelo rito da penhora. Então, as duas principais formas de executar quando a pessoa já está fixada. Isso é importante lembrar. Verdade, porque uma coisa que a gente vê muito nesse dia a dia da gente, né? Uhum. As crianças, elas não querem saber de onde vem. Elas têm suas necessidades básicas, têm a alimentação, tem saúde, tem escola. Você bota uma vida no mundo, é caro. Com não certeza. É colocar um filho no mundo de qualquer jeito. E muitos vêm sem ser planejado, muitos vêm de relacionamento que não deu certo. Do e famoso acidente também, né? Que acontece demais, mas a criança está ali. O fato é que a criança está ali e ela não merece passar por tudo isso. Eu acho que independentemente, assim como ser humano, independentemente da situação em que aquela criança veio ao mundo, seja num lar estabilizado, seja num acidente, como o povo costuma fazer isso demais, mas ela não tem culpa nenhuma. Não né? tem, tá ali. E eu acho assim que ambos têm que ter plena responsabilidade. Exatamente. Ainda que não foi planejado, foi por um acidente, whatever. Não sei qual foi o motivo que essa criança foi gerada e acabou ali. Às vezes a criança até foi gerada com amor, né? Foi planejado, foi com amor, foi tudo mais. Mas depois que acaba o relacionamento, parece que o amor pela criança também foi embora junto com o relacionamento, casos, né? Fica assim também. Então, assim, mas eu costumo sempre dizer que a fome, ela não espera, né? Assim, a criança, ela tá com fome, ela vai pedir, né? A criança, não ela quer saber de onde vem, ele quer comer. Exatamente. Então, assim, até um caráter que é importante da questão da pessoa alimentícia é essa urgência que tem. Então, às vezes, geralmente a genitora, que não tem como esperar a boa vontade desse genitor de pagar a pensão alimentícia, ela tem que dar os pulos dela para conseguir o transporte do filho para ir para a escola, para conseguir comprar comida para essa criança se alimentar. Fora quando adoece, né? Que tem a medicação. Quando adoece, tem coisas mais urgentes que a gente sabe que não dá sempre para esperar do SUS. Então, é uma coisa mais pontual. A criança está com febre aqui, eu vou rapidinho aqui na farmácia e já compro o medicamento. Às vezes passa, às vezes não, até eu recorrer ao SUS. Enfim, tem toda uma questão urgente, de urgência mesmo, que a pessoa alimentícia tem caráter, né? Que, inclusive, não é só sobre alimentos, né? A gente está falando aqui da questão dos medicamentos, da saúde. Do sobreviver, né? Do ser humano. Os alimentos, ele é um termo genérico, mas quer dizer tudo, né? Os alimentos, propriamente ditos, a alimentação, mas é também transporte, saúde, lazer, educação da criança, né? Então, assim, é tudo que ela precisa para, durante a sua infância e juventude, se desenvolver plenamente. Né? Se depois dos 18 ela não necessitar mais disso, ok, cessa, pede exoneração e tá tudo bem. Que é até importante complementar aqui que não é de forma automática, né? Com 18 anos não vai simplesmente parar de pagar pensão, não. Você precisa judicializar para poder parar de pagar pensão. Mas essa pensão, ela serve para tudo durante todo o período da infância e da juventude dessa criança e adolescente para se desenvolver completamente. E a gente sabe também que se o jovem se ele continuar os estudos, cursar uma faculdade, a pensão continua, né? Por isso que ela precisa ser judicialmente para exonerar, para acessar o pagamento de pensão depois dos 18, né? Não é automático. Porque se for um caso como esse que você citou, que é uma criança, que é um jovem adulto ali, né, iniciando a graduação, às vezes um curso técnico, a casa que até pós-graduação ainda permanece pagando pensão alimentícia, então, havendo a necessidade, essa pensão ela pode perdurar por mais um tempo, né? Ela não fica de eterno, né? Até esse filho vier a falecer para sempre ali a pensão, não. Ela tem um caráter que é depois de 18 anos, enquanto houver necessidade. Então, esse jovem adulto não consegue se manter sozinho, não tem um emprego, e às vezes ele não consegue manter o emprego porque se dedica mais tempo aos estudos, né? A gente sabe que quem estuda, geralmente em universidade pública, tem ali cursos de graduação que são em tempo integral, então fica muito difícil trabalhar e se manter, e mesmo em casos em que você trabalha, tem um estágio e faz a graduação, mas ainda se necessita da ajuda dos pais, então a pensão ela vai continuar sendo devida ali, tá bom?
E a gente sabe, assim, que muitas vezes não é só a questão do pagar a pensão, né? A questão do dinheiro, vai suprir as necessidades e tal. A gente sabe que tem outra coisa envolvida, doutor, que é difícil ver quando isso não acontece. E a gente sabe também que é recorrente, né? Que a gente vê muito no dia a dia de pessoas que a gente conhece, pessoas ao nosso redor. Eh, a mulher solicitou ali a pensão porque separou ou porque não tem esse convívio, mas precisa dessa ajuda. E aí tem a briga, o homem se revolta porque ela colocou na justiça e vai aquela desavença toda, aquele clima horroroso, né? O homem pega a raiva da mulher. Enfim, o que que acontece? Eu ouvi falar numa lei, abandono afetivo. A questão do amor não é só você dar dinheiro, mas cadê a tua atenção? Cadê O cuidado que a o gente tanto falou cuidado, aqui né? já, né? É exatamente isso. Assim, quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente está falando apenas de um dos critérios, de um dos fatores ali que envolvem a criação dos filhos, que é você dar assistência material para o filho, né? Então, é basicamente dinheiro, porque sem dinheiro ninguém sobrevive, né? Sobretudo a criança que tem inúmeras necessidades enquanto é criança, enquanto é adolescente, né? Então, primeiro ponto é isso. Pensão alimentícia tem a ver com assistência material. Então, quando você deixa de pagar a pensão alimentícia, você incorre em atitudes que são de fato criminosas, né? O abandono material é uma atitude criminosa, né? E assim, mas existem outros aspectos da infância e da juventude que precisam também ser resguardados. Então, essa presença paterna, essa presença materna, essa presença da família, quer dizer, a criança ela precisa do afeto, né? Ela precisa do cuidado diário, né? A mãe ela tá presente ali no dia a dia e é uma roupa que ajuda a vestir, ensinar e educar o filho a se portar nos lugares, a comer, a conversar, né? Ajuda na atividade escolar todos os dias, Aquele ensina ensino inclusive a constante. brincar. Filho, tá Exatamente. aqui uma enxadinha aqui de brinquedo, é assim que você cava aqui a terra para fazer uma estradinha, anda com o carrinho assim, sabe? Ensinar a criança a fluir com a sua imaginação, né? Ensinar a criança que ela pode ter momentos ociosos para estimular a imaginação e você ter tempo para, junto com a criança, também brincar, enfim, tudo isso que é extremamente importante para a criança, sobretudo por ela ser criança, mas também por ser humano, né? O humano tem nós humanos temos essa condição de termos o afeto, a troca de química, né? Que é tão importante para a gente, a socialização e tudo mais. Então, assim, o pai ausente, ele responde pelo abandono afetivo quando ele falta nessas questões, né? Então, é uma mãe que só a mãe fez tudo a vida inteira e esse pai foi ausente, né? Isso gera inúmeros traumas. Quantos aniversários a criança não vai lembrar que o pai não esteve presente? Quantos natais, quantas festas de ano novo, né? Quantas datas comemorativas, assim, extremamente importantes. A gente fala de Páscoa, a gente fala do próprio Natal, né? Que é o nascimento de Cristo e tudo mais. E, assim, a figura das famílias que se formam, todas as famílias que se reúnem nessas datas comemorativas, né? E inúmeras situações ali se criam de carinho, de troca de afeto e tudo mais. E a criança não vive isso por conta de um pai ou de uma mãe ausente, né? Então, o abandono afetivo é para penalizar isso. Mais uma coisa muito importante de se falar é que, às vezes, esse abandono afetivo, a gente tem que analisar qual que é o principal objetivo que a gente tem com a ação, né? Hoje se discute isso, assim. A gente consegue estabelecer um parâmetro em pecúnia, em valores, para que essa criança, esse adolescente sejam indenizados por esse abandono afetivo, né? Quanto que vale esse abandono que meu pai me proporcionou, vamos dizer assim, Não né? tem Meu pai, preço. sabe? Então, às vezes, só a indenização em valores, a indenização em dinheiro, ela não vai suprir a falta, né? O abandono ele vai existir, o trauma ele vai existir. É claro que quando a gente tenta pegar ali no bolso do camarada, pode ser que doa um pouco, mas depois que ele pagar,
o trauma ainda vai permanecer ali, né? Então, assim, a gente tem que analisar qual é o intuito que a gente quer com o procedimento judicial, porque o abandono afetivo ele tem que ser judicializado, né? Para que o juiz reconheça que existiu de fato o abandono e, existindo o abandono, estabelecer qual é o valor indenizatório ali. Mas também, em alguns casos, se essa ação for protocolizada cedo, a criança ainda tem 12, né, 11 anos, existiu ali um período de abandono, mas ainda é possível restabelecer o convívio, ainda é possível ter um convívio, ainda é possível promover esses laços, né? Então, tendo um pouco de predisposição desse pai, né, para junto dessa criança e adolescente, se judicializando a gente vai conseguir fazer isso. E é claro que conseguindo fazer isso é o melhor dos mundos, porque o ideal é que, além de buscar um dinheiro, né, que às vezes pode até ajudar no momento de necessidade ali dessa criança e adolescente, mas é de fato fazer com que essa criança deixe de ter traumas, né, causados ali pelo abandono afetivo. Então, voltar a ter o convívio, voltar a ter a conversa com o pai efetivamente ser presente a partir de então participar das festas, das datas comemorativas ou efetivamente no dia a dia exercer os cuidados, né? Porque nada paga, né, o fato de você ter o seu pai todos os dias te ajudando, te auxiliando, né? Eu que sou filho de pai ausente, sei o quanto que meu pai fez falta, né? E hoje, vendo inúmeras situações como essa, é difícil a gente não se comover, porque a gente sabe a falta que faz. Se identificar. E vendo também em situações de pais que são extremamente presentes, o benefício que esse pai presente teve na vida e criação desse filho. Então, assim, faz muita diferença mesmo. Às vezes você pode ter aquele jovem, aquela jovem, pode ter uma mãe extraordinária. Dei conta de tudo, nunca precisei de você, tô dando conta, meu filho, minha filha é uma pessoa que fluiu na vida, é uma boa pessoa, não precisou de você. Mas, enfim, faz falta sim. Faz a gente precisa até ter cuidado, que esse tipo de fala às vezes pode até ser de uma mãe um pouco assim narcisista, né? Não, às vezes dá até mesmo uma revolta pelo fato daquela mãe ter passado por tudo isso sozinha, não ter esse companheiro que dividiu, né? Preferiu dar outro rumo na vida, preferiu outras coisas do que ali. Por exemplo, se o casal não dá certo, mas que pelo menos ali botaram um filho no mundo, poxa, eu não estou me dando com a pessoa, a gente não dá mais certo junto, mas temos um filho ou temos filhos, então vamos ter responsabilidade com essas pessoas que nós colocamos no mundo. Ela não pôs no mundo sozinha. Exatamente. Né? Eu também e ela tenho reconhece que seria capaz de... desculpa te cortar, ela seria capaz, super, nós sabemos, de criar o filho, de dar conta do recado, né? A gente tá, assim, só o que nós temos são exemplos de mães que conseguiram, né? Pronto. Mas, às vezes, com a presença paterna, que ele não faz por ajudar. Ele não paga a pensão por ajuda, né? Ele não pega a criança na escola para ajudar a mãe. Ele não deixa para ajudar a mãe. Ele não passa o final de semana para ajudar a mãe. Ele faz isso porque ele tem obrigação enquanto pai, né? Então, a gente também precisa desmistificar isso. Que pai não é ajuda, né? Pai é pai. Ele faz porque ele tem obrigação. Então, assim, se você tem a possibilidade, não querendo dizer para essa mulher que ela não seria capaz, que a gente sabe que ela seria capaz, mas é que com a presença paterna esse desenvolvimento ele pode ser melhor, pode ir além. Esse filho já seria bem criado sem esse pai, mas se tem a possibilidade, por que não? Que aí as chances de ser ainda melhor são maiores, né? Porque a gente sabe quando é dividido é bem melhor. Com certeza. E fala pra gente como é que um advogado pode orientar aí um genitor, né, que enfrenta dificuldades financeiras e não conseguiu aí pagar a pensão alimentícia antes do final do ano. Pronto, olha. O combinado, mais uma vez, ele não sai caro. Então, assim, você tá com dificuldade de pagar, né? Se você tiver a possibilidade de conversar com a genitora para entender quais aquelas necessidades da criança são assim indispensáveis, que não dá para deixar de suprir, né? E aí você puder suprir pelo menos essas necessidades, ok. Aquelas que são ali, esse mês vamos reduzir um pouco o lazer porque não tá dando, esse mês vamos reduzir um pouco
eventualmente saúde, não necessariamente esses exames vão fazer particular, a gente pode procurar o SUS, por mais que demore, enfim. Nesse momento em que para ele existe uma justificativa plausível, né, de que ele não vai conseguir honrar com o pagamento da pensão. O que a gente sabe que acontece muito, né, nesse nosso Brasil, não tem dinheiro para pagar a pessoa alimentícia, mas tem o dinheiro do churrasco, da cervejinha no final de semana, né? Então, assim, tô falando de situação em que, de fato, esse pai está preocupado com o pensionamento alimentar, ele realmente não vai poder. E ter essa abertura de diálogo com a genitora para poder entender quais são as necessidades que são indispensáveis ali para aquele mês, para ver se dá para maneirar e, eventualmente, aí, evitar um processo judicial de execução, né? A outra possibilidade se realmente não tem essa possibilidade, é você judicializar um pedido de revisão. Então, se houver mudança significativa na tua capacidade financeira, você pode ali pedir a redução dos alimentos, né? Mas é importante até considerar isso, que por mais que a tua renda diminua, dificilmente as necessidades da criança vão diminuir. Então, assim, em algum momento, essa pensão que for revisada para baixar, para diminuir o valor, ela eventualmente vai ter que ser restabelecida. Então, você fica sempre ali à espreita, porque eventualmente uma nova revisão vai vir para voltar ao valor que antes era, representando ali exatamente as necessidades, ou para mais, se as necessidades da criança também aumentarem, né? Então, acho que são os dois principais casos, é isso. E uma coisa muito importante, não adianta, tá, gente, pagar a pensão, pagar presente, dar um presente nas datas comemorativas e querer descontar da pensão alimentícia. Presente é presente, então você não pode descontar da pensão alimentícia, tá? Então, assim, se você quer dar um presente já querendo descontar, olha, já vai parando por aí, porque se você deixar de pagar aquele valor exatamente que você deu do presente descontando da pensão, aí você está sujeito a uma execução e não vai ter para onde correr, tá? Você tem que pagar exatamente aquilo que foi fixado. Se foi um percentual sobre a renda, exatamente o percentual, calcula certinho. Se foi percentual sobre o salário mínimo, calcula certinho e paga certinho. Nem mais, nem menos, paga aquilo que foi estipulado. Se você pagar qualquer coisa a mais ou der um presente, passou, né? Você não pode cobrar isso, você não pode deduzir da pensão alimentícia, tá bom? Muito bem. É triste, mas acontece, né, doutor? Acontece muito. Doutor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, muito informativo, né? Muito imprescindível para esse final de ano, que essa coisa aí que acontece e não tem escapatória não, infelizmente acontece aí em muitas famílias. Um recado que você gostaria de deixar aqui para a gente, para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos acompanhando. Pronto. O recado vale para todos, mas especialmente para as mulheres, né? Eu costumo dizer, e eu já repeti aqui várias vezes, que o combinado não sai caro. Mas nesse mundo, principalmente no Brasil, todo machista, misógino e tudo mais, as mulheres simplesmente deixarem de exercer os seus direitos com medo de serem mal vistas, né? Isso acontece demais. Doutor, mas eu vou judicializar a família dele, já me chama de vaga, já me chama de não sei o que, de não sei o que. Eu falei, olha, você não pode ter medo de buscar exercer os direitos que, além de serem seus enquanto mulher, mas também são dos seus filhos. Então, judicializar uma pensão alimentícia, uma guarda, uma regulamentação de convivência, não vai dizer nada sobre você, além de que você é uma super mãe, porque é um direito que já está estabelecido. Você só vai exercer ali. Busque judicialmente, porque o quanto que isso pode evitar, eu acredito que o desgaste emocional que você tem com o processo, ele é muito menor do que anos e anos de desgaste emocional, você tentando pedir uma pensão, uma ajuda, entre aspas, tentando forçar aquele pai a conviver e tudo mais. Estabelece judicialmente, resolve ali. Aí não vai mais fora do processo discutir se pode ou não pode. O juiz já bateu o martelo, né? Você vai só exigir o cumprimento. E aí o custo de exigir o cumprimento, ele é menor, né? O desgaste de exigir o cumprimento, ele é menor do que se você ter que discutir ainda se pode exigir ou não, né? Tanto certo ali, resolvido, é só cumprir, exigir o cumprimento. Então, assim, não se sinta menos,
né? Por outro lado, busque os direitos dos seus filhos, principalmente, que também refletem os seus direitos enquanto mulher, de poder viver enquanto mulher. De ter tempo para si, porque o pai vai efetivamente cumprir com a obrigação dele, de eventualmente um valor que você recebe, que você poderia cuidar de você, você vai efetivamente cuidar, porque as necessidades dos seus filhos já foram ali contempladas, né? Exercidas. Então, é isso, se preocupar com você, mas, sobretudo, sabendo que você está fazendo uma coisa para os seus filhos, além de tudo. E o combinado não sai caro, Exatamente. Né? Muito bem, doutor, muito obrigado pela sua visita, por ter esclarecido aqui pela nossa conversa, muito proveitosa, informativa. Nós conversamos com o doutor Antônio Marcos, advogado especialista em área familiar. Nós conversamos sobre orientações legais, sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia aqui no Entrevistas DPE. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sintonia. Você pode acessar os nossos conteúdos no YouTube, Deezer e Spotify aqui no Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.